Já reparou como uma discussão com alguém que você ama tem o poder de destruir o seu dia inteiro? Você acorda bem, toma seu café, começa a trabalhar, então uma troca de palavras atravessadas com o seu parceiro ou um desentendimento com um amigo, uma tensão ali com alguém do trabalho e pronto. Como num passe de mágica, ou melhor, do caos, né? A sua mente não consegue mais se concentrar em nada. Você tenta seguir em frente, fica naquela tarefa seguinte, mas a verdade é que o seu cérebro, ele tá lá atrás, revivendo aquele conflito, reeditando frases, tentando entender o que aconteceu. Parece familiar? Essa é uma experiência muito comum, mas poucas pessoas entendem por que isso tem tanto impacto. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver a autodisciplina, construir os melhores hábitos, transformar a vida dela, tendo mais foco, mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela energia que talvez seja o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Pode parecer exagero dizer que uma discussão machuca a gente, mas do ponto de vista neurológico não é exagero. Diversos estudos da neurociência eles mostram que a dor emocional ativa as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Ou seja, quando você briga com alguém que você ama, o seu cérebro ele reage como se tivesse levado ali uma pancada, né? Um estudo liderado por Neil Meisenberg, da Universidade da Califórnia, mostrou que o córtex cingulado anterior, a região ativada quando a gente sente ali a dor física, também se acende quando a gente está sofrendo ali uma rejeição social, ou então a gente entra em algum conflito emocional, né? E isso explica porque, mesmo depois que a discussão termina, você continua ali ruminando, doendo por dentro, né? O seu corpo ele entra num estado de alerta, o seu cérebro prioriza a ameaça e a produtividade. Bom, essa vai ali para o final da fila, né? Imagine o seu cérebro como um centro de comando. Quando tudo está bem, ele opera de forma equilibrada, com as áreas do córtex pré-frontal responsável ali pelas decisões, pelo foco, pelo planejamento, pela disciplina, em pleno funcionamento. Mas, em momentos de estresse emocional, outro sistema toma o controle. O sistema límbico, lembra? A gente já falou sobre ele, é o sistema emocional. É como se o nosso cérebro dissesse, olha, a gente está em perigo. Mesmo que esse perigo seja só ali uma briga que aconteceu no seu café da manhã, por exemplo, né? Esse desvio de comando, ele acontece por uma razão que a gente já comentou aqui antes em outros episódios, né? O nosso cérebro, ele foi moldado ao longo dos anos para garantir a nossa sobrevivência, não só para manter a gente produtivo num dia de trabalho ou num dia de home office, né? Por isso, ele prioriza emoções fortes, especialmente aquelas que a gente sente que estão associadas à ameaça, ao sentimento de rejeição ou uma ruptura de vínculos que são pra gente muito importantes, né? Qual é o resultado? Você entra no modo de defesa com altos níveis de cortisol e adrenalina circulando ali pelo seu corpo, te deixando bastante estressado e ansioso, né? O seu foco se estreita, a sua memória de trabalho diminui e você se torna mais reativo e menos racional. Conflitos, eles drenam energia cognitiva. Quando a gente briga com alguém que a gente gosta, o nosso cérebro ele entra em um estado de hiperatividade emocional. Isso acaba consumindo uma grande quantidade, uma quantidade absurda de energia mental. E essa energia cognitiva é um recurso que a gente já viu que é finito, né? Pensa nela como se fosse uma bateria ali do seu celular. Quanto mais você gasta ali nas ruminações emocionais, menos sobra para sua concentração, para sua criatividade e até para a resolução dos problemas. O Daniel Kahneman, que é um escritor aí, ganhador do Prêmio Nobel e autor daquele livro que eu já falei em alguns momentos aqui, Rápido e Devagar, né, duas formas de pensar, ele já alertava que o nosso cérebro prefere decisões automáticas porque aquilo acaba cansando menos, né, vamos dizer assim. E discutir, ou pior, ruminar sobre uma discussão que já aconteceu, exige sim um esforço cognitivo ainda maior. Você já percebeu como depois de um conflito, a gente fica repetindo a cena na cabeça, como se fosse ali preso em um replay daquele momento, né, daquela discussão? Isso se chama ruminação emocional. E é uma das principais formas, né, uma das maiores formas da gente sabotar a nossa produtividade. A cada repetição mental que a gente está fazendo ali, né, a gente reativa os mesmos circuitos neurais do momento da briga. É como se a gente estivesse revivendo o estresse de novo e de novo e de novo, tipo aquele filme, né, O Dia da Marmota, né?
Essa repetição, ela não só impede que você desligue do problema, como ela reforça as emoções negativas, como por exemplo raiva, culpa, tristeza, frustração, né? Quase um trava-língua aqui, né? E sabe o que é o pior? A ruminação, ela está fortemente associada à ansiedade e até mesmo à depressão. Não é só a improdutividade, ela também é um perigo para a nossa saúde mental, pensando aí, né, no longo prazo. Mas por que dói mais quando é alguém importante? Brigar com alguém que a gente ama ou que a gente respeita dói mais porque o vínculo afetivo amplia essa vulnerabilidade. É como se ao abrir-se para amar alguém, você também abrisse a porta de ser ferido por essa pessoa, né? E quando tem um conflito, nosso cérebro percebe isso como um risco de perda, de rejeição ou de abandono, o que ativa o medo mais primitivo que a gente tem, o medo de não pertencer, né? Na teoria da vinculação, isso é chamado de ameaça ao apego seguro. Quando você sente que um laço com alguém importante, que você ama, que você respeita, está sendo ameaçado, o seu sistema emocional ele dispara sinais de alerta intensos. Não é drama, é biologia. Depois da briga, além do estresse e da ruminação, muitas pessoas ainda enfrentam um terceiro inimigo aí, que às vezes aparece disfarçado, né? A culpa. Você começa a se julgar por ter se irritado, por não ter conseguido se controlar naquele momento, por ter dito algo que você não queria dizer, e isso alimenta um ciclo ainda mais destrutivo, né? Quanto mais culpa, mais distraído você fica, com menos foco você fica. Quanto mais distração, mais frustração com seu próprio desempenho, e aí entra a autossabotagem em cena para te atrapalhar ainda mais. E assim, uma simples discussão que aconteceu ali no café da manhã, às 9 horas da manhã, pode acabar com a sua produtividade até o final do dia, até às 6 da tarde, né? Vamos pensar assim. E todos nós vamos brigar em algum momento da vida com pessoas que a gente ama. Isso daí é fato, né? O problema não é o conflito em si, mas o que a gente faz com ele e o que ele faz com a gente quando a gente ignora os seus efeitos. Entender o impacto neurobiológico, digamos assim, de uma discussão é um passo que é essencial para a gente não deixar que essa discussão tome conta do nosso dia ou da nossa própria vida, né? Se a gente ficar reciclando isso o tempo todo, né? Porque o caminho da alta performance emocional não é fugir do que a gente sente, mas aprender a traduzir esses sentimentos em consciência, em ação, em crescimento. Você já tentou voltar ao normal depois de uma discussão, fingindo que nada aconteceu, só para perceber que isso te afasta ainda mais da pessoa e até mesmo de você? É como tentar colar um vaso ali quebrado com uma fita adesiva. Por fora pode até parecer que está resolvido, mas por dentro a gente sabe que tudo continua rachado. A verdade é que quando a gente ignora o impacto de um conflito, a gente não está sendo forte, a gente está só empurrando a dor ali mais profundo, onde ela cresce silenciosa e depois, é óbvio, ela reaparece com forma de cansaço, de distração, de distanciamento e até mesmo como uma doença, né? Mas existe um caminho mais inteligente, mais humano e até mais eficaz, que é reconectar emocionalmente consigo mesmo e com o outro antes de seguir em frente. Esse é o verdadeiro desbloqueio da produtividade, que acontece, obviamente, depois de um conflito que você teve. Imagina que você come algo estragado e tenta continuar o seu dia como se nada tivesse acontecido. É claro que o seu corpo vai protestar de alguma maneira, né? Vai reclamar ali ao longo do dia, vai te dar aquela reviravolta do estômago, né? Ele vai te parar de algum jeito. E com a emoção não é nada diferente, o processo é mais ou menos o mesmo. Quando você vive uma discussão intensa e tenta simplesmente esquecer, você está negando o seu sistema emocional. A chance de você digerir isso é muito pequena, né? E sem essa digestão emocional, não tem foco real, só tem aquela performance forçada, cansativa, desconectada totalmente do que você está fazendo, né? Por isso, o primeiro passo não é voltar ao foco, mas é dar espaço para você sentir o que aconteceu. Esse é o antídoto contra o travamento interno que você passa, né? Antes de tentar consertar a relação com o outro, é importante que você restaure a relação com você mesmo. E isso passa por 3 práticas fundamentais de reconexão consigo mesmo. A primeira delas é a validação emocional. É reconhecer que você tem direito de se sentir como você está se sentindo, sem julgamento, sem autoanálise excessiva, apenas reconhecendo. Beleza, isso me afetou e tudo bem, é por aí mesmo. A ciência mostra que validar emoções ativa o seu circuito neural que reduz a intensidade desse sofrimento. Em outras palavras, aceitar o que você sente diminui a dor,
ao contrário do que muitos acabam pensando, né? O segundo ponto é a autocompaixão ativa. Não confunda isso com vitimismo, não tem nada a ver. Ter compaixão por si mesmo é se tratar como você trataria um amigo do que você tem respeito, acolhendo, incentivando, né? Pesquisas como da pioneira aí nesse tema, que é a Kristin Neff, elas mostram que pessoas com alto nível de autocompaixão têm uma maior resiliência emocional. Elas se recuperam mais rápido de situações como essa, de conflitos, e elas mantêm um nível de produtividade mais alto. E o terceiro ponto é a clareza interna. Se pergunte, o que de fato me doeu nessa situação? Às vezes, não é a briga em si, mas o que aquilo ali simbolizou para você, seja uma rejeição, um desrespeito, uma insegurança que você tenha. Nomear essa camada profunda que te incomodou te devolve o poder, te tira daquele piloto automático e te coloca de volta no comando, né? Reconectar-se emocionalmente com o outro também exige coragem, mas não é sobre pedir desculpas só para acabar com a briga, como muitas pessoas pensam. É sobre criar um espaço onde ambos vão poder ser ouvidos de verdade sem ter aquela defesa e ataque, né? Aqui também tem 3 chaves que são fundamentais para que isso possa acontecer, né? A primeira delas é a vulnerabilidade direcionada. É falar sobre como você se sentiu, e aí, sem acusações, sem colocar o dedo apontando para o outro. Por exemplo, quando aquilo aconteceu, eu me senti confuso, eu me senti triste, porque para mim era muito importante. Essa forma de se expressar ativa a empatia do outro e não a resistência. O segundo ponto é evitar o você sempre ou você nunca, né? Quem nunca? A gente faz isso o tempo todo, né? Essas frases generalizadas, elas colocam o outro na defensiva e fecham qualquer chance da gente reconectar com ele, né? E o terceiro ponto é buscar a escuta antes de tentar resolver. Muita gente entra na conversa já ali com o objetivo de resolver o problema. Não, vamos conversar porque eu quero resolver. Mas antes disso é preciso ouvir a dor do outro. Quando a gente escuta, a resolução acontece ali de forma natural, sem ser forçada, né? Você já teve aquela sensação de leveza depois de uma conversa honesta, onde tudo foi colocado às claras? Como se um peso saísse das suas costas? Isso não é só psicológico, isso também é fisiológico. Quando há essa reconexão emocional, o cérebro ele acaba liberando ali ocitocina, que é um hormônio que reduz os nossos níveis de cortisol e nos devolve ao estado de segurança, né? O hormônio que conecta as pessoas. É como se o corpo dissesse algo assim: tá tudo bem agora, você pode voltar a criar, a pensar, a manter o foco, a agir. A produtividade verdadeira, ela nasce nesse lugar de presença restaurada, não na pressa de seguir em frente, de produzir, de manter o foco. E se o outro não estiver pronto para conversar? Essa é uma dor real e muito comum. Às vezes a outra pessoa ainda está na defensiva, né? Ela não quer que você puxe conversa com ela, não quer falar, ela finge que está tudo certo. E nesses casos o foco volta totalmente para você. Lembre-se, a sua paz não depende da disponibilidade emocional do outro, mas da sua escolha de não carregar essa dor sozinho ou sozinha, né? Você pode escrever o que você sente, mesmo que você não passe isso para essa pessoa. Você pode falar com um amigo de confiança ou até um terapeuta, né, explicando o que aconteceu, como é que você se sentiu em relação a isso. E você pode usar práticas de meditação ou de journaling, né, para organizar os seus pensamentos e trazer um pouco mais de clareza. O mais importante é não se isolar dentro da sua própria mente, ruminando aquele momento, né, porque isso vai te travar e, consequentemente, vai diminuir a sua produtividade e te causar uma sobrecarga emocional. Muita gente acredita que produtividade vem do foco cego, do esforço bruto, e ignora que os sentimentos fazem parte. Mas a ciência ela mostra que a produtividade, quando a gente quer algo sustentável, ela nasce dessa coerência interna, né? Quando você se reconectar consigo mesmo e com quem é importante para você, a sua mente ela clareia, o seu corpo ele relaxa, a sua criatividade ela volta. O que antes parecia difícil, agora flui. O que antes doía de alguma maneira, agora te ensina. Você não precisa ser emocionalmente perfeito para ser emocionalmente presente. Todo mundo quer crescer emocionalmente, até a vida começar a te dar aquele treino de verdade, né? Melhor, acaba o treino e entra o jogo de verdade. Aquele colega que te irrita, o parceiro que parece que nunca te ouve, a conversa atravessada que você teve com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, ou com alguém que é importante para você. Situações assim, elas costumam ser tratadas como problemas. Mas e se na verdade eles fossem só convites para se enxergar
de um jeito mais honesto, mais profundo e talvez até mais livre, né? A gente costuma pensar que uma briga com alguém que a gente gosta vai acabar nos separando do outro, mas em muitos casos o conflito é o que revela com mais nitidez, digamos assim, quem realmente a gente é. Ele acaba escancarando as nossas feridas, os nossos limites, as nossas expectativas, muitas vezes silenciosas, né? Aquele incômodo que você sentiu, ele quase nunca é sobre o outro. É um espelho apontado para algo que talvez você ainda não tenha curado ou não tenha entendido sobre si mesmo. Essa é uma das ideias mais provocativas da psicologia relacional, né? O outro não é seu inimigo, ele é seu espelho mais corajoso. Mas vamos ser honestos aqui, em boa parte dos conflitos, a gente já reage no modo automático. É sempre a mesma dor, o mesmo tom de voz, o mesmo sentimento de injustiça que você está passando ali. Mudam as pessoas, mas o script emocional continua o mesmo, né? E isso acontece porque o seu cérebro aprendeu desde cedo a responder de certos jeitos que servem para te proteger. Só que essas proteções, elas acabam virando ali ao longo do tempo prisões emocionais. E você começa a viver a vida com mais repetição do passado do que com criação consciente do seu presente, do seu futuro, né? Por exemplo, se você cresceu sentindo que precisava se provar ali o tempo todo, é muito provável que hoje em dia qualquer crítica que você recebe soe ali como um ataque, mesmo que quando não tem esse objetivo, né? O conflito, nesse caso, te mostra a ferida, e ali está a sua chance de se curar também, de perceber, se você tiver, obviamente, autoconsciência. Você pode até tentar evitar o desconforto, fugir de convites difíceis, manter tudo sob controle, mas a vida ela é muito boa, ela é mestre em te colocar exatamente onde você precisa estar para que você cresça. E isso quase sempre vai envolver certo nível de dor, né? Desconforto emocional, ele não é um erro do sistema, ele é o próprio caminho da evolução. Assim como o corpo dói quando você está ali começando um treino de musculação, a alma também reclama quando ela é desafiada a expandir os seus padrões e te tirar da zona de conforto, né? A pergunta não é como parar de sofrer com esses conflitos, mas o que esse conflito pode me ensinar, ou o que esse conflito quer me ensinar agora. E existem 3 elementos que ajudam a transformar qualquer conflito em uma alavanca de crescimento. O primeiro deles é a autopercepção, né? Não basta entender o que o outro fez. É preciso que você faça uma investigação interna de como aquilo te tocou e, principalmente, por que aquilo te tocou. Você pode usar perguntas como, por exemplo, o que exatamente ele falou ou ele fez que me feriu aqui? De onde vem essa dor? É desse momento? É da minha infância? O que isso revela sobre o que eu ainda não curei de mim mesmo? Essas perguntas, elas tiram você do papel de vítima e te colocam ali com um papel de protagonista da sua própria evolução, né? O segundo ponto é a responsabilidade emocional. Aqui entra uma das ideias mais libertadoras, digamos assim. Você não é culpado pelo que sente, mas é responsável por como você responde ao que você sente. Isso significa parar de terceirizar o seu bem-estar para os outros, né? Parar de esperar que o outro mude para você se sentir bem. Responsabilidade emocional é maturidade, né? E o terceiro ponto é a integração, ou seja, depois do conflito, muita gente quer só deixar para lá, não vou mais falar sobre isso, acabou. Mas o verdadeiro crescimento, ele vem quando você integra o que você aprendeu. Quando você transforma aquela dor em algum insight, em alguma oportunidade para você. E aí o incômodo, ele tá ali na escolha, e o desconforto, ele aparece de forma consciente. É quando você olha para o seu passado e diz, essa briga doeu, mas me mostrou algo que eu precisava enxergar. E ok, vamos seguir em frente. Uma das armadilhas emocionais mais comuns é querer vencer a discussão, provar que você está certo, mas em relações verdadeiras não existe ganhador ou perdedor, existe clareza e não existe confusão, né? Segundo Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, famosa CNV, né? Todo conflito é a expressão de uma necessidade que ainda não foi atendida. E quando essa necessidade ela é vista, ela é percebida pelo outro, ela é escutada e às vezes ela é até nomeada, o conflito ele acaba perdendo força e muitas vezes desaparecendo. Então, ao invés de perguntar quem tem razão, você pode usar outras perguntas, como por exemplo, o que ainda está invisível aqui? O que ainda não foi percebido? Qual é a necessidade minha ou do outro, né, que não está sendo reconhecida, que não está sendo percebida? Essa mudança de foco, ela transforma a discussão em diálogos mais profundos, né?
Quer ver um exemplo real para você conseguir tangibilizar esse conceito? Imagina aí que tem a Júlia e o Rafael, é um casal que está há 8 anos casado, eles vivem ali se desentendendo, principalmente sobre a rotina da casa, quem nunca, né? Até que numa sessão de terapia a Júlia percebeu que o incômodo não era só com as tarefas de casa, era com a sensação de que ela estava ali invisível. E quando ela conseguiu expressar isso, sem atacar o Rafael, ele finalmente entendeu que o problema não era a louça da pia, mas a necessidade dela ser reconhecida. Essa virada só aconteceu porque eles saíram do joguinho de certo e errado, de quem tinha a razão ali naquele momento, e entraram num território que realmente é importante, que é o das emoções não ditas. Crescer emocionalmente através dos conflitos exige coragem. Você vai precisar olhar para partes que você preferia em algum momento evitar. Vai ter que assumir a sua parte na bagunça, vai ter que abrir mão de ter sempre razão e faz parte do jogo. Mas a alternativa de repetir os mesmos padrões, de afastar as pessoas, de sofrer pelos mesmos motivos, isso com certeza dói muito mais, né? Conflitos não são monstros a serem vencidos, são ótimos professores, só que bem disfarçados, né? Muitas vezes disfarçados até demais. E se você tratar eles assim, você vai perceber que a cada discussão, por mais dolorosa que ela possa parecer, ela acaba sendo ali uma porta para uma versão mais consciente, mais amorosa, mais inteira, mais íntegra de você mesmo. Você já sentiu emocionalmente refém de um comportamento de alguém? Como se a sua paz estivesse sempre a um passo de distância, dependendo de como o outro vai agir, vai falar ou vai responder a você? Talvez você já até tenha feito de tudo. Você conversou, você refletiu, você entendeu as suas próprias emoções, você buscou evoluir, mas o outro continua ali no mesmo ponto, reativo, distante, frio, às vezes acusador. E isso te suga, te prende, te tira a energia, te tira ali do centro, né? Te deixa nervoso. Muita gente começa a sua jornada emocional com uma esperança, vamos dizer assim, oculta, né? Se eu evoluir, o outro vai evoluir também. Mas a realidade é que esse crescimento ele é individual e nem todo mundo está pronto, disposto ou até interessado em mudar. Esperar a mudança do outro para então se sentir bem é como ficar parado no meio da estrada esperando o semáforo quebrado mudar de vermelho para verde, né? Você pode até esperar ali por dias e no fim, quem perde tempo e energia é você. Essa talvez seja uma das lições mais duras que você pode aprender. Você não controla como o outro vai se comportar, mas você controla como você responde a isso. Você não controla como o outro vai ouvir e se ele vai ouvir, mas você controla se você vai se calar ou se você vai se posicionar. Você não controla se o outro vai mudar, mas você pode escolher crescer independente disso. A chave da autonomia emocional, ela está na nossa inversão, de sair do foco no outro e voltar para o foco em nós mesmos. Ao contrário do que todos pensam, paz não é a ausência de conflito, é a presença de uma base interna sólida que te sustenta mesmo quando o mundo lá fora está em turbulência, né? Isso exige que você construa um lugar dentro de você onde os seus sentimentos são validados, onde os seus limites são claros, onde as suas escolhas elas são firmes, ainda que elas possam ser para você ou para o outro desconfortáveis. Esse lugar se chama autorresponsabilidade emocional e ele é um verdadeiro antídoto contra essa dependência emocional que muitas vezes a gente acaba chamando ali de empatia, né? E que na verdade é uma dependência do outro. Você pode ser compassivo, compreensivo, empático e ainda assim estabelecer limites firmes. Aliás, justamente por se importar com a sua saúde mental, você precisa aprender a dizer não. Ou sim, mas daqui a um tempo. Ou não assim. Ou não mais, nunca mais. Um limite bem colocado é menos sobre afastar o outro e muito mais sobre proteger o que tem mais valioso em você, a sua energia, a sua paz, os seus valores, o seu foco. E não se engane, os limites claros eles não machucam. O que machuca é o acúmulo silencioso de incômodos que você vai criando por nunca colocar limite e por nunca dizer o que tem que ser dito, né? Você não é responsável por salvar ninguém. Essa parte pode até doer. Você não é terapeuta, um salvador, um mestre espiritual, um guru de ninguém. Você pode inspirar, você pode convidar, você pode até mesmo ensinar, como eu faço aqui, né? Mas você não pode carregar o outro nas costas. Se a pessoa não quer mudar, a sua missão não é convencer essa pessoa a mudar.
e sim seguir crescendo do seu lado independente. Porque quando você se mantém inteiro, mesmo diante desse caos, você se torna um espelho de possibilidades. E isso, muitas vezes, é mais potente do que qualquer discussão, é o exemplo, né? Agora que você entende o que acontece no seu cérebro, durante e depois de uma discussão, né, um conflito, fica mais fácil pensar em estratégias para sair desse estado com mais rapidez, com mais consciência, né? E aqui vão algumas práticas cientificamente comprovadas para te ajudar a sair desse estado emocional, estado de ruminação emocional, né? A primeira delas é a respiração consciente. Técnicas simples, como eu já expliquei aqui em outros episódios, como a respiração 4, 7, 8, e o que significam esses números, né? Inspire por 4 segundos, segure por 7 segundos e expire por 8 segundos, né? Você vai fazendo isso de forma bem lenta, isso ajuda a reativar o seu sistema parasimpático, que é responsável pela sensação de calma, de segurança. Nomeie o que você sente. Colocar em palavras o que você está sentindo acaba ativando ali o córtex pré-frontal e ajuda a reduzir a intensidade emocional, vamos dizer assim. Eu estou me sentindo frustrado porque aconteceu isso. Isso já é um bom começo para você trabalhar essa intensidade. Movimente o corpo. Atividades físicas leves, como uma caminhada de 10 minutos, ajudam a gente a regular os hormônios de estresse e a clarear a nossa mente, né? Evite discussões importantes logo após um conflito. Fato, né? Se possível, não tome decisões importantes ou tente resolver problemas complexos imediatamente após uma briga. Dê tempo ao tempo, dê tempo para o seu cérebro voltar ao estado de equilíbrio e não seja sequestrado pela amígdala, né? Se você chegou até esse ponto do podcast, significa que você realmente quer mudar. Você agora entende o que o cérebro faz durante um conflito, sabe como se reconectar depois da dor, depois da briga, do estresse, aprendeu a transformar essas brigas em crescimento e descobriu que a paz ela não depende da mudança do outro, mas da sua própria escolha. Esse é o verdadeiro empoderamento emocional. Não é sobre controlar o mundo, é sobre se tornar inabalável por dentro. E se você quer continuar com essa jornada de reflexão, de desenvolvimento, se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando, dividido em 3 pilares, né? O primeiro pilar tem muito a ver com o que a gente falou aqui, é o autoconhecimento, que vai te ajudar a entender como é que é o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que os seus comportamentos são da forma como são e quais precisam ser ajustados. A gente vai ter o segundo pilar, que é o da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, como construir e como manter bons hábitos e se livrar das armadilhas que vão surgir no seu dia a dia, como, por exemplo, procrastinação, síndrome do impostor, síndrome do super-herói, ansiedade e muitas outras. E, por fim, a gente vai falar do pilar de autogestão, que vai te permitir também não só pensar sobre isso, mas executar, planejar, monitorar as suas ações com técnicas, com ferramentas que vão te dar não só uma clareza, mas também vão servir de bússola em todo o percurso dessa jornada até que você conquiste os seus objetivos. E durante esse processo, eu vou ser seu guia, né, nesse programa, ajudando sempre que for necessário, como se fosse um processo de coaching ou de mentoria. E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Se por acaso, quando você entrar, as inscrições não estiverem abertas, você vai encontrar um link para a lista de espera e você vai ser avisado assim que a próxima turma abrir. Espero que você tenha gostado. Um abraço, não esquece de curtir, de compartilhar esse episódio, de deixar o seu review para que ele chegue para mais pessoas e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.